Mas é importante destacar que aqui nós estaríamos falando do presidente da República. E só para a gente não entrar e ser claro nessa questão, o que se está falando é que um servidor do Ministério da Saúde teria solicitado a vantagem. Portanto, nós não estamos falando ainda do presidente da República. Se ficar evidenciado que este servidor, ele efetivamente solicitou ou recebeu, e aí, portanto, ele vai ser processado na justiça comum, e nós não estamos falando de CPI ou de impeachment, né? Agora, se empregar a este caso, né? A culpa em elegendo e vigilando não existe? Nesse caso, neste nível, a culpa em elegendo, a responsabilidade aquiliana, a culpa em vigilando e em elegendo? Aqui entra aquilo que nós conversamos bastante na época do presidente Lula e da Dilma, que é a teoria do domínio do fato, né? Na época do Lula e da Dilma, muito se falava, não sabiam, mas não interessa, porque deviam saber, né? E, portanto, ele responde por isso. Se a gente for empregar o mesmo raciocínio que nós aplicamos para as acusações do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, o mesmo raciocínio aqui, então o ministro da Saúde, o Pazuello, também deveria saber, e talvez até o presidente da República talvez deveria saber. E se eles deveriam saber e não souberam, eles também respondem pelo crime. Agora, é importante dizer que o Agora, há novas provas, né? Porque o deputado, segundo, se tem provas disso, o WhatsApp, gravação da conversa com o presidente, ele teria informado o presidente. E aí a inação poderia, obviamente, a partir de, né, criar uma penalidade ao presidente, né, um vínculo. E aí há dois aspectos, né, Francisco? Porque assim, se for verificado um crime comum do presidente da República, ele vai ser processado pelo Supremo Tribunal Federal a partir da autorização da Câmara dos Deputados. Agora, se for verificado também um crime de responsabilidade, aí quem julga, quem tem que admitir um processo é a Câmara dos Deputados, e quem julga é o Senado Federal. É um pouco complexo isso, aí é o chamado processo de impeachment. E se ficar verificado apenas um crime comum do presidente da República, aí é o Supremo que tem que julgar a partir de autorização da Câmara dos Deputados, porque o presidente da República, pelo cargo, né, pela solenidade do cargo, ele precisa ter, qualquer processo contra ele, precisa ter a autorização da Câmara, e são prerrogativas que o presidente da República, para a segurança do cargo, tem. Agora, volto a dizer, né, a discussão sobre corrupção passiva, mas não recebi, não colocou dinheiro no bolso, tudo isso é exaurimento do crime, ou seja, isso é posterior à configuração do crime. Se ficar demonstrado que esse servidor solicitou, isso é suficiente. Aliás, isso é a natureza do crime. Do crime de corrupção passiva. Exato. Tomás, agora eu vou pedir, a Thaís sempre fala uma colocação, eu vou envolver a Cida aqui também, que ela fala assim da qualidade do julgador, mas desde que ele não esteja preso e esteja com seus direitos políticos habilitados, seja ele Renan Calheiros, quem quer que seja, pode ser até frágil, porque é político mesmo, pode ser que tenha interesses nisso. Como é que você acha de tudo isso, hein, ô Thaís? Faz parte da política tentar desqualificar o julgador de quem você não quer que seja julgado, né? Faz parte também, né, Thaís? Bom, mas aí existem já fatos concretos, né, com relação ao Maravilha, ao Renan Calheiros. Então, eu só acho que ali não é o lugar que se dê mais credibilidade para esse tipo de coisa. Ali não existe pessoas isentas ou que se deva acreditar, né? Por isso que eu acho que a Polícia Federal tem que fazer o seu papel, e isso seguir adiante. Acho que tudo tem que ser apurado, mas eu acho que essa CPI não é o lugar mais adequado e confiável, com credibilidade, para fazer esse tipo de trabalho. Mas é um instrumento possível da República. Eu queria ouvir a Cida. Cida, você tá na escuta? Estamos com o doutor Márcio aqui no Skype. Fala aí, Cida. Agora parou de chiar o seu telefone, agora ficou ótimo. Muito bonito com sua gravata amarela. Bom dia, doutor. Eu considero, né, nessa questão, a explicação do doutor aí é muito clara. Quando chega no momento que se realmente o presidente foi informado, realmente aí está vendo algum problema, ele deveria, no caso, também ser investigado. Quanto à questão da CPI, muitas vezes eu já ouvi essa questão aí, não tem qualificação, só que eles foram eleitos.
não é? A gente não pode deixar isso de lado, a gente pode ter até a opinião pessoal dizendo aí da ficha corrida aí no caso aí do presidente da CPI, do relator, mas para mim ela é válida sim. E o cara com a ficha mais complicada da República hoje está em primeiro lugar nas pesquisas, o Cida. Viu, Cida? Cida, viu? A pessoa que teve a ficha corrida e foi presa, a pessoa mais complicada na República hoje é o primeiro colocado nas pesquisas, largado na corrida eleitoral presidencial, que é o presidente Lula, né? Exatamente. Mas hoje tá limpo, não tá condenado, tá limpo. Então, mas outro dia, Francisco, um internauta colocou aqui nos comentários na rede social que se fosse lá nos Estados Unidos, o ex-juiz Sérgio Moro estaria preso. Então, quer dizer, as coisas têm vários lados. A Terra não é plana. Nós estamos aí. Eu não acho que ele estaria preso, não, Cida. Ele teve, na verdade, ele estava impedido de julgar, mas aí não era uma decisão dele se julgar ele incapaz para tal. Até poderia, né? Mas aí é dúvida, né? Então o Lula solto e o Moro preso. Então aí acabou tudo, né? E aí, doutor Márcio? Ajude a separar essas meninas. Eu não tenho nem condição de brigar dentro da qualidade de informações que elas têm, viu? Eu tô aprendendo. Doutor Márcio, não fale isso, doutor Márcio. Isso é um boing, vai, não fale. Eu compreendo a posição da Thaís quando ela fala da qualidade das pessoas que compõem, mas eu lembro também que recentemente teve uma pesquisa com um percentual muito grande dos integrantes das casas legislativas federais tem processo, responde por os mais diversos processos nas suas cidades, nos seus estados. Então, embora compreenda esse argumento, o dado objetivo é que eles têm legitimidade. É importante a gente lembrar, por exemplo, quem capitaneou o impeachment da Dilma, né, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara na época, que também respondia a diversos crimes e foi preso depois. Portanto, objetivamente, sob a perspectiva jurídica, a lisura no procedimento e o fato de Renan Calheiros e os seus companheiros estarem sendo processados não tira a legitimidade e a legalidade da CPI, muito embora seja um argumento relevante, político, para desqualificar o trabalho, faz parte, e está tudo bem, né? Doutor Márcio, eu não quero, obviamente, por favor, de maneira nenhuma constrangê-lo, mas não dá para deixar de... Se o senhor teve um bolsonarinho aqui que falava, foi muito meu amigo, muito próximo, fui candidato a vice do ex-prefeito Crespo em 2004, mas quando ele teve aquele processo, o que o senhor falaria hoje pro Bolsonaro? Pra ele ficar mais quieto, pra ele mudar o tom, porque o Crespo mudou de tom, ele ficou quieto, tarde demais, mas ficou quieto. O que o senhor falaria pro Bolsonaro? Qual é a postura que deve ter para não ter problema nesse sentido quando chega uma situação? Se o senhor quiser falar, fale, se não quiser também não fale. Não, Francisco, tá tudo tranquilo, não tenho nenhum constrangimento com relação a isso, acho que é importante ser transparente. Mas veja, eu acho que falta no Bolsonaro e, de um modo geral, nos homens públicos, é a ideia de coisa pública, né? Nós não temos a formação de respeito à coisa pública. Todo aquele que é alçado ao poder, ele se apropria da coisa pública como se dele fosse. E objetiva tirar vantagens. Isso é uma formação cultural que nós talvez levemos aí alguns séculos para mudar essa perspectiva. Portanto, o Bolsonaro, ele retrata o comportamento dele, ele retrata uma boa parcela da sociedade. É alguém que não tem respeito, no meu modo de verificar, com a coisa pública, não tem respeito com as pessoas, e ele não se porta como um chefe de Estado, como um chefe da nação. A história, quando nós assistimos daqui 30, 50, 100 anos, as entrevistas do Bolsonaro, vão se perguntar, né? Como pode... A live de quinta, Jesus da glória, a live de quinta. É uma coisa...